Bem, galera, estamos aqui para mais um vídeo do mestrado profissional em matemática em rede nacional, Polo Bragança, Pará, organizado pela Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. A disciplina é MA13, Geometria. O professor orientador é o professor Dr. Elizardo. Nós somos os mestrandos Juliane César, Pablo Gatinho e Luiz Jorge. Dividimos o objetivo em duas partes. Devido ao vídeo, a gente não conseguiu colocar tudo em um vídeo só, então nós vamos dividir em dois vídeos. O primeiro objetivo é para esse vídeo, o segundo para o segundo vídeo. Então os objetivos são resolver o exercício de geometria, utilizando conceitos básicos como, por exemplo, conceito de base média de triângulo, congruência de triângulo, trigonometria no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras. O segundo objetivo é explanar a construção geométrica da figura com régua e compasso. Esse último vai ser utilizado no segundo vídeo. No exercício nós temos dado o quadrilátero ABCN, os ângulos ABC igual a 150 graus, ANB igual a 30 graus e BNC igual a 90 graus. Temos também os segmentos AB igual a 1 unidade e BC igual a 2 unidades. Eu quero calcular o valor do segmento BN. Para solucionar o problema, o primeiro passo é fazer um esboço a partir dos dados. Então a gente esboça um quadrilátero ABCN de forma que AB vale 1 unidade, o ângulo ABC igual a 150 graus e BC igual a 2 unidades. Daí a gente tem nesse quadrilátero um segmento BN, onde o ângulo BNA, ANB, como preferir, igual a 30 graus, e o ângulo BNC igual a 90 graus. Esboçado, o próximo passo é, a partir desse esboço, a gente vai utilizar, no item A a gente vai chamar os ângulos amarelos, que eu coloquei aí para vocês terem noção aí de uma cor diferente, né, amarelo, o ângulo CBN e BNC, CBN e BNC. A gente vai chamar eles de alfa e beta. Alfa e beta, respectivamente. Tá? Porque a gente não tem os valores deles, então a gente nomeia esses ângulos. Daí a gente utiliza o conceito de base média do triângulo para o triângulo BCN. Para esse triângulo BCN, a gente utiliza o conceito de base média, tá? Onde eu coloquei a definição aí mais embaixo para vocês. A gente chama de base média de um triângulo todo segmento com extremidades nos pontos médios de dois lados do triângulo em questão. Então o que é que a gente fez? A gente pegou o triângulo BCN e pegamos dois lados deles e tiramos os pontos médios desses segmentos. Do segmento BC a gente pegou o ponto médio M1 e do segmento CN pegamos o ponto médio M2, tá? A partir daí, M1 e M2 é base média do triângulo BCN. Com isso, a gente cai numa propriedade da base média, que eu coloquei mais embaixo para vocês. Dado um triângulo qualquer, a base média com extremos nos pontos médios de dois lados desse triângulo é paralela ao terceiro lado, e sua medida é igual a metade da medida desse terceiro lado. Daí a gente pode utilizar o item C aí que eu coloquei para vocês. A base média do triângulo BCN é o segmento M1 e M2, como já falei antes, e mede metade de BC pela propriedade da base média do triângulo. Se M1 e M2 vale metade de BC e BC vale 2, então M1 e M2 vale 1. Certo aí? Deu para compreender? Passando adiante, o quarto passo, já que a gente tem essa analogia, a gente faz BN igual a X. A gente quer saber BN, mas a gente não tem o valor.
Então a gente chama BN de X. Se BN é X, de B até M1 é metade do segmento, porque M1 está localizado bem no centro do segmento. Então se BM1 é metade e BN é X, então BM1 é X sobre 2. E M1N também é X sobre 2. É o mesmo valor. O quinto passo a gente vai começar a observar as semelhanças. Tá? Então, no item A, a gente observa o triângulo ABN, localizar o triângulo ABN, traça-se a altura relativa ao lado AN. Traça-se a altura relativa ao lado AN, tá? Vértice B. Então, traçando essa altura, a gente monta um outro triângulo. Temos o triângulo ABH, onde é um triângulo retângulo, porque a gente formou ele a partir de uma altura. E nesse triângulo ABH, tá, a gente tem o caso cateto e hipotenusa em relação ao triângulo M1, M2N. Tá? Então esses dois triângulos são congruentes pelo caso cateto e hipotenusa. Tá? Eu coloquei os casos de congruência para vocês mais embaixo aí. O quinto caso é o caso cateto e hipotenusa. Tá? É um caso especial para triângulos retângulos. Tá? Daí a gente parte para o item B aí, que no triângulo HBN, localizar o triângulozinho aí, triângulo bem do meio, a gente tem que este triângulo, ele também é um triângulo retângulo, onde BHN vale 90 graus e HNB vale 30 graus por definição, tá no enunciado. Então isso acontecendo, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, tá? Então a gente tem 90 mais 30, 120, para 180 falta 60. Então o ângulo HBN é de 60 graus. Se o ângulo do quadrilátero HBCN, tá? O ângulo ABC ele vale 150 e o ângulo HBN do triângulo HBN ele vale 60 graus e a gente já tem um ângulo alfa aí, a gente pode concluir que o ângulo HBA ou ABH ele vale beta, tá? Porque pelo caso do triângulo BNC, tá? Se a gente tem um ângulo de 90, tá? Os outros dois são alfa e beta, eu já tenho um ângulo alfa aqui, para 150 aqui, só me falta o beta, tá certo? Para formar mais 90, tá certo, gente? Daí, usando trigonometria no triângulo retângulo, a gente pega esse triângulo do meio aí, tá? Esse triângulo do meio, esse triângulo BHN, e aí a gente faz BN como hipotenusa. BN, que é o que a gente quer encontrar como hipotenusa, ele vale X, tá? E o ângulo HNB vale 30 graus. Daí a gente tem que o seno de 30 graus é igual ao segmento BN sobre X, e o seno de 30 graus ao meio é igual a BH sobre X. Resolvendo essa regrinha de 3 aí, BH é igual a X sobre 2. Então a gente já acha o lado BH aí, ó. BH é igual a X sobre 2. E nesse mesmo triângulo, a gente tem que AHB, o triângulo AHB, é congruente ao triângulo, voltando um pouco aqui para vocês observarem, é congruente ao triângulo M1, M2N, tá? Você pode observar as relações aí de congruência, tá? Então nós temos aí, a hipotenusa tem o mesmo valor, tá? Nós temos um mesmo ângulo aí, beta,
tá? E nós temos um mesmo x sobre 2. Então ele entra aí num caso lado, ângulo, lado, como você preferir, tá? Então com isso a gente pode concluir que AH, pelo caso de congruência, também vale x sobre 2. Também vale x sobre 2. Voltando, nós temos aí o triângulo AHB ou ABH, tá? Ele é um triângulo com dois lados iguais a x sobre 2. E aí a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse triângulo ABH, a gente tem a hipotenusa igual a 1 e dois catetos, cada um valendo x sobre 2. Então nós temos 1 ao quadrado igual a x sobre 2 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Isso dá 1 igual a 2x ao quadrado sobre 4. Que isso vai dar, resolvendo, vai dar 4 sobre 2 igual a x ao quadrado. Dividindo 4 por 2 dá 2, que é igual a x ao quadrado. Passando o quadrado para o outro lado, x é igual a raiz de 2. Se x é igual a raiz de 2 e Bn é o valor de x, portanto, Bn mede raiz de 2. Bom, esse é o cálculo do exercício e até o próximo vídeo.